Aluno da mediação tecnológica, olha aqui, nós em mais uma aula, mais uma revisão, essa aventura. E nós estamos falando, sabe de quem nessa aula? Nós estamos falando da nossa capital. Vem cá comigo, vem cá comigo. Nós estamos falando de Porto Velho. Tem uma música daqui, de um cantor regional, que ele fala assim: Porto Velho, meu dengo, desde que eu me entendo, tu és o meu caso de amor. O teu céu, teu mar, teu ar, teu perfume, tuas meninas em flor. O teu verde é o mais verde dos verdes. Ah, se eu soubesse cantar, ficaria bonita essa música. Mas Porto Velho, meu dengo, cantado por Ernesto Melo, é uma melodia que fala sobre a capital do nosso estado. Porto Velho é a capital do nosso estado. Qual a importância histórica que Porto Velho tem para o estado de Rondônia? Vamos lá para a gente ver a revisão dessa aula? Nós estamos justamente na aula 16.2, que falamos sobre a criação de Porto Velho. Como é que se dá esse processo de criação de Porto Velho? A relação da estrada de ferro Madre Mamoré, aqui ó, estrada de ferro Madre, olha essa foto, eu acho linda essa foto. Olha o Rio Madeira, que lindo. Para quem não conhece Porto Velho, bem aqui ó, bem aqui nessa região é onde fica a hidrelétrica de Santo Antônio, ok? E aqui é o pátio da estrada de ferro Madeira Mamoré, fica na beira do rio. Aqui é o Porto do Cainágua, ó. O Porto do Cainágua. Então tem uma estradinha aqui que você vai até Santo Antônio. Santo Antônio do Rio Madeira era a cidade que existia antes de existir Porto Velho. Ficava a 7 quilômetros aí. Só que em 1907 nasce, sob a estrutura da ferrovia, a cidade de Porto Velho. É por isso que alguns defendem que o aniversário de Porto Velho deveria ser em 1907, lá já com a estrada de ferro Madeira Mamoré. A cidade nasce do estado do Amazonas, a 7 quilômetros de Santo Antônio, que eu acabei de mostrar para vocês onde é que fica Santo Antônio. Santo Antônio aqui, que fica aqui nessa região. Aqui nessa região aqui fica Santo Antônio. Em 1914 é criado o município de Porto Velho através da lei 757 pelo governador do Amazonas, Jonatas de Freitas Pedrosa. Ele era governador do Amazonas e Porto Velho pertencia ao Amazonas. Eram terras pertencentes ao Amazonas. E qual o significado do nome? O significado do nome mais aceito, gente, é esse daqui, o Porto Velho dos Militares, da pesquisa, tá? Farquhar define o ponto de partida seria o antigo Porto dos Militares, porque na Guerra do Paraguai nós tivemos um destacamento militar aqui nessa região onde é Porto Velho. Aqui vieram para Santo Antônio e ficaram aqui nessa região de Porto Velho justamente para fazer a proteção, que aqui era fronteira com a Bolívia. Uma referência é o ponto de apoio utilizado pelo Exército Brasileiro na Guarda Imperial durante a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai que ela acontece de 1864 até 1870. E aí, por isso que em 1867 nós temos a assinatura do Tratado de Ayacucho entre o Brasil e a Bolívia. Nesse meio também que foi assunto que nós já estudamos na nossa aula. Porto Velho lendária. Do Velho Pimentel não existe, gente. Não existe registro nenhum que esse Velho Pimentel tenha existido. Mas é uma das lendas que tem aqui, que veio do Velho Pimentel e tudo. Outra posição de nome foi o Ponto Velho, devido ao local que costumava caçar. A Praça Jonatas Pedrosa lá, que era Toca da Anta, chamada Toca da Anta. Mas esse daqui é o que é mais aceito para o significado do nome de Porto Velho. Porto Velho dos Militares. Os primeiros bairros de Porto Velho. Interessante que por muito tempo a gente pensava que o primeiro bairro era o Triângulo. Aí uns pesquisadores do IFRO, eles foram e fizeram o levantamento e disseram que o bairro Barbadian Tools, lá, que é o nosso conhecido como Alto do Bode, porque eles falavam outras línguas, o povo dizia que eles bodejavam, por isso que era Alto do Bode. Ela faz esse estudo que seria o primeiro bairro de Porto Velho. Depois vem um triângulo que abrigava os trabalhadores da estrada de ferro Madeira Mamoré. A vinda de familiares de trabalhadores afro-antilianos mudou a dinâmica do crescimento populacional, porque os barbadianos eles foram autorizados a trazer seus parentes. E os grupos políticos aí nós temos os cutubas, as pele curta, nós temos a Luísa Ferreira aí, mas daqui vão ser assunto que nós vamos estudar na próxima aula, nós vamos estudar mais detalhadamente sobre eles, tá bom? E agora eu quero o seguinte, façam a atividade de vocês,
que eu já volto para fazer correção. Vai lá. O teu verde é o mais verde dos verdes, teu luar é o mais belo luar. Quando se faz serenata, tua lua de prata é um convite para amar. Teu céu, o belo madeira, que traz alimento na palma da mão. Ai, música linda. Pesquisa, eu queria que vocês pesquisassem na internet. Porto Velho, Meu Dengo, de Ernesto Melo. Essa música, escutem essa música que canta Porto Velho. Nós aqui de Porto Velho somos encantados. O professor Silvinho, que é professor de Biologia aqui da Mediação Tecnológica, também tem músicas regionais e músicas que cantam o estado de Rondônia, cantam Porto Velho e cantam nossa natureza. Pesquisem também lá o reggae do professor Silvinho Santos, chamado Portovelheira. Pesquisa aí também para você ver o professor Silvinho Santos lá na internet, lá bombando com Portovelheira lá, porque são cantar músicas regionais, trazer o amor pelo pertencimento. É por isso que nós precisamos estudar sobre a história. E hoje nós estamos estudando sobre a história dessa cidade. Essa cidade que, segundo o hino aqui de Porto Velho, diz que nasceste do calor das oficinas do pátio da Madeira Mamoré, forjada por bravos pioneiros, imbuídos de coragem e de fé. Fala, no nosso hino aqui de Porto Velho, fala justamente sobre esse surgimento de Porto Velho. E nós sabemos que a estrada de ferro Madeira Mamoré só surgiu devido à borracha. A borracha trouxe os empreendimentos para cá no século XVIII e início do século XX, ou final do século XIX e início do século XX. Foi a borracha que trouxe os empreendimentos. E com isso surge Porto Velho. Olhem na tela de vocês, vamos ver a primeira questão, que ela fala justamente isso. Ó. No ano de 1907, nasce sob a estrutura da estrada de ferro a cidade de Porto Velho, dando origem ao mais novo empreendimento industrial de grande vulto daquela época. A estrada de ferro Madeira Mamoré. A cidade nasce a 7 quilômetros de Santo Antônio. Santo Antônio, olha que interessante, pertencia a Mato Grosso e Porto Velho pertencia ao Amazonas. Com o alojamento, residência, usina elétrica, telefonia, captação de água, hospital, porto fluvial, armazém, lavanderia, fábrica de gelo e de biscoito, e fazia parte da estrutura da estrada de ferro Madeira Mamoré. Tudo que era de mais moderno no mundo tinha aqui em Porto Velho, naquele momento. A qual estado pertencia a Porto Velho no momento de sua criação? Aí vem a pergunta. Se Santo Antônio pertencia ao Mato Grosso, a qual estado pertencia a Porto Velho? Essa daí eu já dei até a resposta para vocês. Essa região onde é Porto Velho pertencia ao Amazonas. E ali Santo Antônio pertenceu ao Mato Grosso. Dessa região aqui, vão ser tiradas terras do Amazonas e terras do Mato Grosso e criado o território federal do Guaporé. Ok? Criado o território federal do Guaporé. Então, se dá dentro dessa estrutura. Resposta correta daí é a letra B, com certeza. Vamos para a segunda. Segunda, ela nos fala o seguinte aí. O que fala no segundo? Quando falamos de Porto Velho, podemos afirmar que o motivo mais aceito historicamente para a origem do nome da cidade foi: qual é o motivo mais aceito historicamente? Esse antigo porto, a 7 quilômetros de Santo Antônio, ficava em terras pertencentes ao estado do Mato Grosso e por essa razão a cidade ganhou o nome de Porto Velho? Era isso? Será? Farquhar define que o ponto de partida da estrada de ferro seria o antigo porto da Pitty Collins, que havia tentado construir a estrada de ferro no século anterior? Será? Ou letra C. Farquhar, ao visitar Santo Antônio, define que o ponto de partida da estrada de ferro seria o antigo porto dos jesuítas. Farquhar nunca visitou Santo Antônio. Então vamos até descartar daqui. Farquhar define que o ponto de partida da estrada de ferro Madeira Mamoré seria o antigo Porto Velho dos militares do Exército Brasileiro, da Guarda Imperial durante a Guerra do Paraguai. Será?
Porto Velho, lendária, onde se fixou a estrada de ferro Madeira-Mamoré, aproveitando o antigo porto abandonado do velho chamado Pimentel, de onde os vapores compravam a lenha. Será? Pessoal, nós estamos pedindo o que aqui? A origem. Afirmar que Porto Velho, podemos afirmar que o motivo mais aceito historicamente, não lendariamente. Qual é? Qual é? A, B, C, D ou E. Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, o Brasil se envolve, inclusive o Paraguai invade parte do Mato Grosso, e o Brasil, ao se envolver com a Guerra do Paraguai, que é um assunto que nós vamos estudar no terceiro ano, mas que foi uma questão muito cruel, a Bolívia estava próximo do Paraguai, então o Brasil, para captar, e com medo da Bolívia participar da Guerra do Paraguai, o Brasil vai fazer aqui um posto. Nós estamos no governo imperial. O Exército Brasileiro, ele faz, a Guarda Imperial Brasileira, ela faz um posto aqui, é trazido um posto para cá, e esse posto justamente ele faria essa defesa da fronteira com o Paraguai. Então é por isso que aqui foi estratégico, e a resposta dessa daí é justamente a letra D. Farquhar define o ponto de partida da estrada de ferro seria o antigo Porto Velho dos militares, do Exército Brasileiro e da Guarda Imperial durante a Guerra do Paraguai. Olha aí, para quem não sabia, tá? Para quem não sabia, aprende aí, ó. Agora vamos para a questão 3. A questão 3 aí, ela é até tirada do News Rondônia aí, do site. Qual o primeiro bairro de Porto Velho? Esse artigo ele foi até escrito por Zé Catraca, o Silvio Santos, que é pai do Silvinho, que agora eu falava para vocês. Lendário Zé Catraca, que morreu ano passado devido à Covid. Fala assim: a obra do C de Rondônia, o rio que nos une, educação, migração e cultura nessas margens, organizada pelos pesquisadores do IFRO, Cledenice Beckman, descendente de barbadianos, Gilberto Paulino, grande companheiro Gilberto que estudou comigo História, Gilberto Paulino da Silva, Rosa Martins Costa e Pereira, tece considerações sobre o espaço de vida do estado de Rondônia, sobretudo Porto Velho e Guajará-Mirim, e suas especialidades como outras cidades unidas pelas terras e águas amazônicas. A vinda de familiares de trabalhadores afro-antilianos mudou a dinâmica do crescimento populacional. De que nós estamos falando, hein? Será que nós estamos falando que esse fenômeno foi fator primordial para o aglomerado de casas, que veio a se transformar em um bairro de Porto Velho que recebeu o nome de... Agora vamos ver como é o nome desse bairro. Nós estamos falando aqui desse evento aqui, ó, colocado pelos pesquisadores. Que seria o primeiro bairro de Porto Velho? Que os barbadianos foram únicos autorizados a trazer as famílias dos trabalhadores autorizados. Nós estamos falando que o Barbadian Tolls, mais conhecido como Alto do Bode. Nós estamos falando do Caiari, que foi o primeiro conjunto habitacional de Porto Velho. Caiari foi, gente, sabia disso? O primeiro conjunto habitacional de Porto Velho foi o bairro Caiari. O Triângulo, onde trabalhadores da estrada de ferro Madeira-Mamoré moravam, será também o Triângulo. Tá certo que eles moravam lá, os trabalhadores. Mas o texto fala do Triângulo. Ou seria o bairro Liberdade, em homenagem aos barbadianos livres que vieram para Porto Velho. Será que o bairro Liberdade foi isso que se deu essa homenagem? Ou o Mocambo, onde os engenheiros e trabalhadores se confraternizavam. Será que o texto fala do Mocambo? Pessoal, Barbadian Tons. Barbadian Tons. Na estrada de ferro Madeira-Mamoré, vieram caribenhos para cá, negros barbadianos que vieram trazidos no navio. Eles já tinham trabalhado no Canal do Panamá. E eles se adaptaram, até porque eles têm uma estrutura, o professor Gerson estava me falando biologicamente, eles têm uma estrutura que eles têm uma possibilidade
de conseguir metabolizar o quinino que eles tomavam para combater a malária. Então, eles pouco pegavam a malária. E aí eles vão ser os trabalhadores. E eles foram autorizados a trazer seus familiares para cá. E eles formaram esses bairros, esses primeiros bairros que vão ser surgidos ao longo. Aí nós temos o Alto do Bode, que era o nome aí do Barbadian Toes, chamado de Alto do Bode, que era um morro, que depois ele vai ser derrubado, esse morro. Nós temos o Triângulo, nós temos esses bairros sendo estruturados em Porto Velho. É por isso que eu digo para vocês, nós precisamos conhecer a saga desse povo que veio trabalhar na Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Esse povo que ficou, esse povo que fez história aqui na nossa região. Questão correta, letra, sem dúvida aí, não tinha nem mamão com açúcar daí, letra A. Letra A, sem dúvida aí. Questão 4. Como os demais territórios brasileiros criados em 1943, Amapá, Ponta Porã, Iguaçu e Rio Branco, que hoje é chamado de Roraima, o território federal de Guaporé, hoje Rondônia, possui uma constituição política que, ao nível da representação, era incompleta. A regulamentação pertinente previa a nomeação do governador do território pelo presidente da República. Então, quem nomeava o governador era o presidente da República. Existia eleição para governador? Não, não existia eleição para governador. Os demais cargos da administração territorial, como os prefeitos dos dois municípios, que era Porto Velho e Guajará-Mirim, era de nível de nomeação e exoneração do próprio governador. Então, o presidente nomeava o governador e o governador nomeava os prefeitos. Vão nomear os prefeitos. A vida política local ficou polarizada entre dois grupos políticos conhecidos como? Como eram conhecidos esses grupos políticos? Pele Curtas, que eram ligados a Luiz Ferreira, e Cutubas ligado a Paulo Saldanha, Joaquim Rondon e Renato Medeiros? Será que o Pele Curta era a Luiz Ferreira, fazia parte do Pele Curtas? Não é o contrário não, isso aí? Ou seriam os Cutubas, que eram ligados a Marechal Rondon? Marechal Rondon não estava nem nessa briga, gente. E Peles Curtas ligado a Luiz Ferreira, Joaquim Rondon, Vicente Rondon e Renato Medeiros. Falar em Joaquim Vicente Rondon, o Joaquim Vicente Rondon era sobrinho do Marechal Rondon, tá? Cutubas, que eram ligados a Luiz Ferreira, e Pele Curtas ligado a Paulo Saldanha, Joaquim Rondon e Renato Medeiros? Seria isso, os Cutubas? Será que a Luiz Ferreira era o grande líder dos Cutubas e os Pele Curtas eram do Paulo Saldanha, Joaquim Rondon e Renato Medeiros? Ou o MDB, que era ligado a Luiz Ferreira, e a Arena ligada a Paulo Saldanha e Joaquim Rondon? Pessoal, não estamos discutindo sobre MDB e Arena, tá? Só lá para frente vai ser discutido politicamente isso. Ou era separado em direitistas, que eram ligados a Luiz Ferreira, e esquerdistas ligados a Paulo Saldanha e Joaquim Vicente. Também ainda não tinha esse termo político aqui sendo usado, não. Então, vem cá comigo. A questão correta daí é justamente esses dois grupos políticos, os Cutubas e os Pele Curtas. Cutubas, a Luiz Ferreira. Pele Curtas, Paulo Saldanha, aí Joaquim Vicente Rondon fazia parte, Renato Medeiros fazia parte desse grupo seleto de oposição a Luiz Ferreira. Resposta correta na tela para vocês, letra C. E chegamos mais ao final de nossa aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aventura, conhecido um pouco a nossa capital do estado de Rondônia e assim poder fazer um concurso, uma prova, bem mais com conhecimento. Até a próxima aula.